O ITBI, até fiz uma colinha aqui, ele surgiu lá em 1809. Olha só, a gente está hoje em 2024, tá? Para debater um assunto que surgiu em 1809. Depois ele apareceu no texto constitucional em 1891, entendeu? Então faz muito tempo que existe esse tipo de imposto. Aí vem lá em 65, uma emenda constitucional número 18, ela transferiu, ou seja, né, o imposto para estados, abarcando a transmissão entre intervivos e causa-mortes. Porém, em 88, teve essa repartição, aonde o ITBI intervivos, ele trata, você vai tratar isso na prefeitura, na municipalidade. E quando é o ITCMD causa-morte, esse imposto é devido ao Estado. Existe muita dúvida em relação à incidência ou não do ITBI quando você resolve fazer uma parceria para montar um loteamento, fazer um empreendimento, e você vai montar uma sociedade de propósito específico. Quando você monta uma sociedade de propósito específico, o terrenista entra nessa sociedade como sócio, e essa sociedade tem lá os baldinhos, que são as cotas, então coloquei lá R$ 1 milhão de cotas. Eu preciso encher esses baldinhos, que são as cotas. Cada baldinho vale R$ 1, por exemplo. Então eu posso encher com dinheiro, eu posso encher com joias, eu posso encher com obras de arte, eu posso encher com imóveis. Quando você vai encher esses baldinhos das cotas com imóveis, vai haver uma transmissão de imóveis. E, ó, ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, e é intervivos, porque o causa-morte ficou na Constituição, como o Wagner disse, de competência do Estado. Quando você adquire um imóvel ou um direito real sobre esse imóvel, tem até uma pergunta aqui do Max, e o direito de superfície? O direito de superfície é um direito real. Então, quando você vende a superfície por escritura pública, você tem que pagar ITBI. Aquele que adquire a superfície tem que pagar ITBI, porque o direito de superfície é um direito real sobre imóvel. Então, é um imposto sobre a transmissão de imóveis e direitos reais sobre esses imóveis. Transmissão. A transmissão acontece quando? Lá no cartório de registro de imóveis. No pé da letra, você levaria a sua escritura pública, seu contrato, quando ele for passível de registro, ao cartório de registro de imóveis, e só depois que aquilo fosse registrado é que você teria a obrigação de pagar o ITBI. Na prática, isso não acontece, porque se acostumou a pagar o ITBI na lavratura da escritura. Se acostumou a pagar o ITBI na lavratura do instrumento do compromisso de compra e venda. E, no pé da letra, seria uma ilegalidade. Mas entende-se que, quando eu recolho na escritura ou no instrumento de compra e venda, a lei do município está colocando a data de pagar. Está dizendo o momento de pagar. Ela não está dizendo que surge a obrigação ali. Ela está dizendo que tem que pagar antes. Do tipo, por exemplo, os estacionamentos em São Paulo. Você compra bônus de estacionamento e depois você paga o ISS antes. Você paga o ISS antes de praticar o fato gerador do ISS, que é o estacionamento. Então, isso chama substituição para frente. Está lá no parágrafo 7º do artigo 150. Então, digamos assim, quando o município manda se pagar no contrato de compra e venda, ou o município manda se pagar na escritura, é porque ele está dizendo a data, o momento do pagamento. Mas o fato gerador, quando nasce a obrigação de pagar o ITBI, é no registro de imóveis. Muito bem. Quando a gente faz uma sociedade de propósito específico, uma SPE, e o terrenista entra como sócio nessa SPE, ele integraliza o capital, ele enche os baldinhos das cotas dele com o imóvel. Para ele fazer isso, ele não precisa de escritura pública. Basta ele fazer os instrumentos contratuais, ele colocar no contrato social que ele está entrando como sócio, quantas cotas ele está enchendo os baldinhos, o valor do imóvel que está enchendo essas cotas, e depois registrar na junta comercial e levar no cartório de registro. Sai o nome da pessoa física dele da matrícula e entra o nome da SPE, porque ele integralizou aquele imóvel no capital social da SPE. A Constituição Federal entende que isso é interessante, que isso tem muito interesse público, que ela deve apoiar isso. Assim como ela apoia, por exemplo, a imunidade dos templos de qualquer culto, das fundações assistenciais, entende que são atividades que merecem essa vacina tributária, a imunidade.
A gente não deve falar isenção, é imunidade, está prevista na Constituição, é como se fosse uma vacina tributária. Então, a Constituição entende que é um ato importante. Esse ato de integralizar capital significa que você está aumentando a empresa, que você está aumentando a capital. A Constituição vem lá no parágrafo 2º do artigo 156 e diz, olha, toda vez que você for integralizar capital social, você não paga ITBI. Aquele que adquire, ou seja, a empresa, a SPE, que está sendo colocado no patrimônio dela, que o Chico vai explicar onde é que tem que colocar, está sendo colocado no patrimônio dela aquele imóvel, essa SPE não vai pagar ITBI. Por quê? Porque entende-se que é de interesse público esse mecanismo empresarial. Assim, quando há uma incorporação entre empresas, uma cisão entre empresas, uma fusão, esses mecanismos de crescimento empresarial, a Constituição também entendeu que a empresa que recebe um imóvel, então eu vou fazer uma cisão. Tem uma empresa e vai virar duas. Então, a empresa Sindenda, aquela nova que nasceu, recebeu 2 imóveis da empresa única. Nesses 2 imóveis que ela recebeu, não tem recolhimento de ITBI, porque a Constituição acha esses mecanismos empresariais muito importantes para a questão econômica nacional. Então, essas empresas que receberam o imóvel terão imunidade constitucional. Até aí, tudo bem, né? Agora, as questões que nos afligem são as seguintes. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, tratando de outro assunto, tratando do excesso. Como assim do excesso? Ah, eu vou integralizar R$ 500 mil em cota. Ah, vai? É, R$ 500 mil. E quanto que vale o seu imóvel no valor de mercado? Não quero saber quanto é que você colocou no imposto de renda, eu quero saber o valor de mercado. Ah, meu imóvel vale 3 milhões o valor de mercado. Ah, 3 milhões? É. E você está integralizando R$ 500 mil em cotas. Em cima desses 500 mil, você vai ter imunidade. Em cima dos 2 milhões e 500, você não tem imunidade. Ah, mas quem que define esse valor hoje? O município. O STJ recentemente entendeu que o município pode fazer o seguinte, aliás, sempre pôde. Tem um monte de julgado no STJ nesse sentido, mas precisou vir um em caráter repetitivo, que é aquele que obriga todos os juízes do país. O STJ entendeu que o município pode fazer o seguinte, você foi lá, passou uma escritura de um imóvel por 300 mil, pagou a guia de TBI, vamos supor que seja 2%, 6 mil reais, você pagou a guia de TBI. Ótimo, 300 mil reais. Quando chega lá na mão do fiscal municipal, ele fala, espera um pouquinho, 300 mil reais esse imóvel? Não, 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 não. Esse imóvel vale 2 milhões e 7, vale 3 milhões de reais. Que esse imóvel 300 mil? Recolher 6 mil. Isso aqui vale 3 milhões de reais. O poder público é autorizado a fazer uma avaliação, calcular o excedente em relação ao que você colocou na escritura e o valor normal de mercado. Está cheio de gente pelo Brasil recebendo notificação assim, depois dessa decisão. Qual que é o excedente? Aqui, olha, 300 mil era o valor da escritura, de compra e venda. Vamos pensar uma escritura de compra e venda, 300 mil. E o município avaliou depois que o imóvel vale 3 milhões. Então, temos uma diferença de 2 milhões e 700. Ele vai calcular o ITBI em cima desses 2 milhões e 700 e vai fazer um lançamento complementar para você. Aqui no meu município de Sorocaba, todo mundo está recebendo. Eu já ministrei cursos de ITBI para servidores de mais de 400 prefeituras. E eu, entre aspas, por favor, com dor no coração, ensino como é que eles devem fazer esse processo para que ele fique dentro da legalidade. Se eu estou dando curso para os servidores da prefeitura, eu tenho que ensiná-los a fazer o processo dentro da legalidade. Esse excesso aplica-se também na integralização de capital. Então, você vai lá e fala assim, ô Chico, o negócio é o seguinte, esse imóvel aí tá lá com o negócio lá, no imposto de renda do meu pai, passou para nós também, tá com 100 mil reais, viu? Pelo amor de Deus, viu, Francisco? Você não vai botar o valor normal disso aí, porque vou ter que pagar um imposto de renda gigantesco, de ganho de capital. Vamos colocar 100 mil reais aí no contrato social. Escreva aí que eu estou integralizando 100 mil reais de cota com esse imóvel. Aí o resto das cotas que vai ter que integralizar, põe aí que eu vou integralizar em dinheiro. Então, você vai lá e integraliza 100 mil reais em cota, mas seu imóvel vale 5 milhões. O que o poder público faz? Trabalha o excesso. Ele vai lá e fala, olha que legal, esse imóvel aqui foi integralizado por 100 mil reais nessa SPE. Então, em cima desses 100 mil reais, imunidade. Agora vem o poder público e faz uma avaliação e avalia que o imóvel vale 3 milhões de reais. Sabe o que ele faz?
Ele pega esses 2.900.000, calcula o ITBI e faz um lançamento, uma notificação de lançamento de débito tributário para você pagar o excedente de ITBI. Então, veja, em que pese a gente ter uma grande novidade, que é a seguinte: o Supremo Tribunal separou as frases do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição. Ele disse o seguinte: olha, a Constituição tem duas imunidades no parágrafo 2º do artigo 156. Ela tem uma imunidade que é relativa à integralização de capital. Essa é geral. Você pode ir lá na prefeitura e falar o seguinte: prefeitura, o negócio é o seguinte, eu estou integralizando aqui o capital no capital social, um imóvel, nessa SPE, que o objeto é fazer loteamento e vender lote. Antes, dava errado. Porque o município chegava e falava o seguinte: espera um pouquinho, mas o objeto da sua empresa é vender imóveis. E a Constituição fala lá no parágrafo 2º, no 156, que se a preponderância da sua atividade for venda, locação ou leasing imobiliário, você não tem imunidade. Só que o Supremo separou. Então, agora, quando eu vou fazer, por exemplo, uma cisão, então eu tenho uma empresa e vou dividir em duas. Essa nova que vai nascer vai receber o imóvel. Eu preciso ver a preponderância e o objeto social dessa nova. Se a preponderância dela, nos próximos 3 anos, porque ela nasceu hoje, então ela nasceu hoje, aí espera-se 3 anos e o fiscal municipal vai olhar a contabilidade dessa empresa. Se a contabilidade dela disser que a preponderância de receita é de venda de imóvel, locação de imóveis e leasing imobiliário, ela paga ITBI. ITBI que ela deixou de pagar lá na cisão, ela vai pagar 3 anos depois. Essa preponderância era vista em tudo. Ah, vou integralizar o capital social aqui da minha empresa, da minha SPE, e vai fazer loteamento, que o objeto é fazer loteamento e vender lote. O município já encrencava com você, porque ele falava o seguinte: espera um pouquinho, o objeto da sua SPE é vender imóveis, e está na Constituição que negócio de vender imóveis não tem imunidade. O Supremo separou. Agora, quando você integraliza o capital social de uma SPE ou de qualquer empresa, na hora que você integraliza o capital social com um imóvel, é imunidade na cabeça. Pode ser uma loteadora, pode ser um sujeito que vai locar os imóveis, pode ser 100% atividade preponderante e venda, alocação de imóveis. Quando você integraliza um imóvel nessa empresa, no capital dessa empresa, o Supremo entendeu que tem imunidade. Independente de preponderância da atividade. Preponderância da atividade agora é só para incorporação, cisão, fusão e extinção. Para integralizar capital social, a imunidade é geral. Olha que notícia interessante. Vai ter que litigar com alguns municípios que estão relutantes em aceitar isso. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade e declarou inconstitucional a lei do Distrito Federal que mandava recolher ITBI na integralização de capital. Então, os tribunais estaduais já estão se orientando por essa decisão do Supremo. Então, veja que interessante. Era um problema nos contratos de parceria. Que ia jogar a área lá na empresa, sabia-se que o município, por mais que você colocasse um valor pequenininho, mas sabe-se que o município, como eu disse, pode apurar o valor real e lançar o ITBI depois. Do nada, 6 meses depois, chega uma guia enorme para você pagar. E você não fez previsão no contrato de parceria entre terrenista e loteador de quem é que ia arcar com esse imposto. Começa a treta aí. Então, agora, você tem condição de, no contrato de parceria, explicar para o terrenista o seguinte: ó, terrenista, você vai integralizar na SPE e essa SPE não vai pagar ITBI, não. E se a prefeitura encrencar, aí é de bom ouvido que o loteador puxe para ele para litigar com a prefeitura em nome da SPE. Não tem mais ITBI nas integralizações de capital. Nunca teve. A gente sempre defendeu isso. Mas estava faltando uma manifestação do Supremo Tribunal Federal para dizer: integralizou capital, é imunidade 100%. Fusão, cisão, incorporação de empresa, aí, para dar imunidade, o município analisa a preponderância da receita. Se a preponderância for de venda de imóveis, locação de imóveis ou leasing imobiliário, não tem imunidade.